Opa, então vamos lá, hoje eu vou falar sobre os dois tipos de projetistas fotovoltaicos que tem aí no mercado, tá? E por que é que isso vai te ajudar e por que é importante você saber sobre isso aí? É importante você saber sobre essa questão dos dois tipos de projetista fotovoltaico para que você possa saber em qual desses dois, né, você está ou qual desses dois tipos de projetista fotovoltaico você é, para que não gere eu até anotei aqui, para que não gere algumas preocupações indevidas em você quando estiver aí no seu caminho como projetista fotovoltaico e quiser viver essa profissão, né, e ter ganhos acima de R$ 5.000 por mês. O que acontece? Hoje eu não vou falar de Zé do CAD, não vou falar quem está fazendo mal para o mercado, quem cobra baixo, nada disso. Ou seja, hoje eu vou falar mais a questão de posicionamento de projetista fotovoltaico para que você possa saber em qual momento você está na trajetória, na carreira, no caminho de ser um projetista fotovoltaico, né, viver dessa profissão. Para quê? Para que você possa estar tomando algumas atitudes em relação a que você possa estar crescendo, né? Que às vezes a gente está num determinado ponto como projetista fotovoltaico e já quer atuar em outra área, né? Ou então, ou seja, eu quero fazer coisas que outros projetistas fazem. Por exemplo, às vezes você está numa fase que você precisa estar estudando sobre conteúdo técnico, mas você está preocupado em como arrumar clientes. Então essas duas coisas acabam não se casando muito bem. E é sobre isso aqui que eu quero trazer um pouco desse conteúdo, tá? E esse conteúdo eu trouxe muito lá do suporte com os alunos, né? Então já faz um bom tempo que isso vinha acontecendo de lá. E eu decidi trazer isso aqui para vocês. Eu vi que alguns alunos eles tinham algumas preocupações indevidas, né? E que preocupações são essas? Ou seja, às vezes o aluno chegava totalmente do zero, né? Do zero. Aí, Igor, não sei sobre projetos fotovoltaicos. Tá, tudo bem, vamos te ajudar. Só que ele estava mais preocupado em arrumar clientes, fechar negócios do que aprender a fazer projetos fotovoltaicos. Assim também como o inverso. Tinha alguns alunos que entravam no curso, no Projetista Master, eles estavam mais preocupados em saber do conteúdo técnico do que captar clientes, sendo que eles já sabiam a parte técnica do negócio. Mas eu quero trazer nesses dois pontos, esses dois momentos, que você pode estar se norteando para você parar e pensar, né? Em qual ponto que eu estou e quais são as ações que eu devo estar tomando para que eu não possa ter preocupações indevidas e que eu possa avançar na carreira como projetista fotovoltaico para ter ganhos acima de R$ 5.000 por mês. Tá? Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui é o que é que eu considero para você ser um projetista fotovoltaico, né? Então o nosso curso está dividido em 3 fases e essa daqui é uma tese que a gente aqui do Clube da Elétrica defende caso você queira de fato ser um projetista fotovoltaico e poder viver dessa profissão. O que acontece? Para você de fato ser um projetista fotovoltaico, segundo a nossa tese, a gente acredita que você tem que saber como arquitetar o projeto, como processar o projeto e como desempenhar a profissão de projetista fotovoltaico. Então você vai precisar dessas 3 fases, né? Caso você não tenha uma delas, fica realmente muito difícil essas fases se conectarem. Então, o que é que quer dizer cada uma dessas fases? Arquitetar o projeto, ele se trata da parte de conteúdo técnico. Já a parte de processar o projeto, ele já se trata de uma parte burocrática, ou seja, aquela parte que a gente tem que enviar os documentos para a distribuidora, ou seja, a gente tem que homologar esses projetos na distribuidora. E a fase 3 é a de desempenhar a profissão como projetista fotovoltaico. Então, ou seja, é a gente exercer a nossa profissão como projetista fotovoltaico. Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um e vocês vão entender o porquê que é importante a gente saber essas fases e como elas vão se conectar nos momentos em que a gente está. Então o primeiro deles, né, que é o arquitetar o projeto. Então ele se trata principalmente da parte de conteúdo técnico, ou seja, é de literalmente você arquitetar um projeto, né? Não só a questão dos diagramas, tá? Mas aqui, ó, escolha aqui um outro ativo que eu desenhei mais aqui, tá? Mas do que é que ele se trata um pouco mais, né? Então, a parte desse conhecimento técnico, né, de arquitetar o projeto, de você fazer todo o projeto para que ele esteja correto, para que você possa ir para a fase 2, que é de processar, geralmente você vai tratar sobre o quê? Trouxe alguns pontos. Questão de dimensionamento do sistema, dimensionamento das proteções, dos cabos, definições de strings, normas técnicas locais, adequação do padrão de entrada, leitura dos datasheets,
Tem os diagramas unifilares, multifilares, dependendo da distribuidora em que você estiver realizando aí o seu projeto fotovoltaico. Então você pode perceber que aqui é literalmente só conteúdo técnico. A gente só trata aqui, nessa fase, né, que é de arquitetar o projeto, a gente só trata literalmente da parte técnica do negócio. Então, entra cálculo, soma, subtração, divisão, multiplicação, ou seja, tudo que a gente precisa para que a gente possa, de fato, arquitetar o nosso projeto. Ou seja, poder fazer um bom diagrama, a gente poder saber como é que vai ficar a instalação fotovoltaica lá para o cliente. E, normalmente, muitas pessoas elas travam aqui, né? Não que elas travam, geralmente elas param muito aqui nessa parte de conteúdo técnico, achando que somente conteúdo técnico vai te tornar um projetista fotovoltaico e ainda mais viver da profissão como projetista fotovoltaico. E eu venho dizendo que não, né? Que você precisa também saber as outras fases. Mas vamos lá. Então, a primeira fase, né, que a gente fala é sobre arquitetar o projeto. Então, é totalmente conteúdo técnico, 100% conteúdo técnico. Já quando a gente vai para a segunda fase, que é de processar o projeto, ou seja, ela se trata de dar homologação do projeto, né, do sistema fotovoltaico na distribuidora. Então, ou seja, da gente enviar todos os documentos que foram feitos lá na fase 1, né, da gente, no caso, arquitetar o nosso projeto, e aqui a gente vem para a fase 2, que é a parte burocrática de enviar o nosso projeto. Então, o projetista fotovoltaico ele deve saber também como trabalhar essas partes burocráticas. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Exemplos não, na verdade alguns pontos, né? Que aqui o processar, ele é o que? Se trata de preenchimento dos documentos, então preencher documentos é totalmente diferente de você saber da parte técnica de como realizar um projeto, né? Mas você precisa saber do conhecimento técnico para você fazer o preenchimento das documentações. Aí entra também a questão de cadastro das distribuidoras, entra os envios dos documentos fotovoltaicos para a distribuidora, entra a questão também da resolução de pendências, né? Então, mesmo a gente, projetista fotovoltaico, sendo mais experiente, de vez em quando a gente toma uma reprova, às vezes é por culpa da gente, às vezes a gente faz um projeto na pressa e a gente acaba errando ali alguma coisa, às vezes uma assinatura, um documento que esquece, ou alguma informação, às vezes é porque o cliente manda as informações erradas, então eu já mostrei aqui para vocês que às vezes o cliente já me mandou unidades consumidoras erradas, né, na hora de fazer a lista de rateio. Um outro motivo também que pode acontecer é de simplesmente o analista talvez ele não foi com o seu projeto, né? Então ele encontra um erro que não existe, te dá aquela reprova e às vezes você só tem que reenviar o seu documento, né, ou os documentos para que ele possa ser aprovado e ele acaba sendo aprovado. Até quando eu entrevistei o Felipe, acho que foi sexta-feira, né, que eu entrevistei ele, ou foi quinta, ele falou que teve uma reprova na Equatorial, que ele mandou um projeto de 5 kW e a Equatorial reprovou o projeto dele, dizendo que ele precisaria colocar uma subestação abrigada. Ele até ficou assim, cara, um projeto de 5 kW, você precisar colocar uma subestação abrigada é porque a distribuidora literalmente só quis reprovar o projeto dele, né? Então, assim, a gente precisa saber como resolver essas pendências. E lógico que cada distribuidora é de uma maneira diferente. Por exemplo, a Enel de Goiás, quando você reprova, basta você entrar lá no sistema dela, você retira um documento e você coloca outro, né, com ele consertado. É simples e é muito bom e muito tranquilo. Diferentemente, por exemplo, da Equatorial, que eles cancelam o projeto e você tem que enviar um novo, tá? Então, assim, isso varia muito de distribuidora para distribuidora. E o projetista fotovoltaico, ele precisa saber como resolver essas pendências com a distribuidora, né? E também ali embaixo, eu não sei se dá para vocês verem por conta dos comentários, mas a gente tem ali os dois tipos de aprovações, né? Então, o que são esses dois tipos de aprovação? É isso aí mesmo, Guilherme. A Equatorial, às vezes, ela é uma brincadeira muito grande, cara. A gente tem que ter muita paciência aí com a Equatorial e já também até avisar os clientes, né? Que às vezes ela acaba fazendo isso. Mas o que acontece? O que são esses dois tipos de aprovações, né? Esses dois tipos de aprovações foi a gente aqui do Clube da Elétrica que denominou. Por quê? Quando a gente faz um projeto fotovoltaico, a gente tem literalmente a aprovação, né, que é a homologação do sistema, que é quando a gente recebe o parecer de acesso e o relacionamento operacional da distribuidora, dizendo que o projeto foi aprovado para que ele possa ser instalado na casa do consumidor final. E a outra aprovação que a gente considera é o quê? É a aprovação da vistoria. Então, ou seja, a gente tem esses dois tipos de aprovação. Por quê? Porque de nada adianta você ter a aprovação, né, você ter o parecer de acesso e o relacionamento operacional, se na vistoria
o projeto está sendo reprovado. Então, os historiadores estão indo lá e está tendo algum tipo de erro. Então, você acaba não ligando o sistema lá na casa do consumidor final. Afinal de contas, é para isso que todo o serviço serve, né? Para isso que a empresa de energia solar ela existe, né? Para quê? Para que possa vender o sistema para o cliente e poder instalar lá na residência dele. É por isso que ele compra, né? Para economizar energia, e a gente precisa passar por esse processo burocrático. Desde da parte de arquitetar lá no nosso projeto, o conteúdo técnico, até essa parte chata, né? Com a distribuidora, burocrática, esperar ela dar uma resposta. Para quê? Para que possa ligar lá e trocar o medidor bidirecional do cliente, tá? E a gente tem a nossa outra fase, que é a fase 3, que é de desempenhar a profissão como projetista fotovoltaico. Aqui é literalmente você trabalhar como projetista fotovoltaico. E o primeiro ponto que eu elenquei ali, ele se trata até um pouco de mais uma questão de mentalidade, tá? Então a gente está até fazendo aulas novas em relação a isso, que é o que? É não tratar essa profissão como hobby, né? Então, esse aqui literalmente é uma profissão de projetista fotovoltaico. Por exemplo, se você entra no nosso curso hoje e faz todo ele, tira suas dúvidas no curso, você está capacitado sim para você entrar no mercado fotovoltaico e exercer aquilo ali como uma profissão. Então, você literalmente se forma um projetista fotovoltaico. Então, é tratar isso como uma profissão. Então, os alunos que a gente tem, as pessoas que a gente conversa, os projetistas fotovoltaicos que a gente conhece, que eles literalmente ganham mais do que R$5.000 por mês, eles tratam isso como uma profissão. Ora, se alguém me dá um emprego, né, carteira assinada, vamos imaginar, aquilo ali é minha profissão, por que é que eu, trabalhando como terceirizado, não vou considerar isso como uma profissão? Né? Algumas pessoas literalmente só querem tratar como hobby, ou então, se não, é só um hobby que eu faço aos finais de semana, pego 1, 2 projetos, né? Às vezes a gente chama até isso de projetista biqueiro. Lógico que depende muito da situação de cada um, tá? Geralmente eu sei que tem pessoas que trabalham assim porque preferem, tem seu trabalho fixo, mas aos finais de semana acaba fazendo esses pequenos bicos aí, né? Faz um projeto ali, 2 perdidos, enfim. Há também, mas se você realmente quer ser um projetista fotovoltaico e ter ganhos acima de 5.000, você tem que tratar isso aqui como uma profissão, tá? Literalmente como uma profissão. E na parte de desempenhar como projetista, né, trabalhar como projetista fotovoltaico, entra também a questão da negociação com o cliente, você saber como captar clientes, você saber quais são os tipos de cliente que existem, saber como precificar os seus serviços e também como fazer um gerenciamento de projetos. Existem mais alguns outros pontos, mas eu quis trazer esses aqui que são os principais, né? Então, assim, sobre negociação do cliente, a gente ultimamente tem falado muito sobre isso. Inclusive eu fiz até uma apresentação aqui mesmo no Instagram, se vocês procurarem, onde eu mostrei como eu fechei com o cliente em 50 minutos. Né? Mostrei até o tempo do momento que ele mandou a primeira mensagem até o momento que a gente fechou, que foi em 50 minutos. E nessa negociação eu fui mostrando como é que se faz uma negociação e quais são os principais pontos que fez eu levar ele até a gente fechar o nosso serviço fotovoltaico, né? Captação de clientes também, a gente tem um episódio lá no YouTube, né, no Projetista Fotovoltaico, que a gente fala sobre isso. Então, sobre todos esses pontos aí, a gente tem vídeos falando sobre cada um. Mas o que acontece? Aí é da questão de literalmente desempenhar a profissão e de como trabalhar como projetista fotovoltaico. Então a gente viu aqui, né, que foi que eu mostrei para vocês, que a gente tem 3 fases, né, ao que a gente defende aqui do projetista fotovoltaico, né? Se você literalmente quer viver dessa profissão e ter ganhos acima de R$5.000, que é você arquitetar o seu projeto, então você saber o conteúdo técnico, é importante, você tem que saber de conteúdo técnico. Segundo, você tem que saber a parte burocrática com a distribuidora, então, ou seja, você tem que saber como enviar os seus projetos, fazer cadastro na distribuidora. E a terceira fase é o que? De desempenhar a sua profissão como projetista fotovoltaico. Poxa, já sei como fazer os projetos, já sei como enviar para a distribuidora, como resolver os problemas com ela, então agora eu vou desempenhar a minha profissão. E o que acontece? A maioria dos projetistas fotovoltaicos, eles ficam empancados aqui nessas 2 fases e acreditam que os clientes vão literalmente cair no colo, né? E mesmo que caiam no colo, eles não sabem como fazer, ou seja, é como um cachorro que corre atrás de um carro, ou seja, por mais que ele corra atrás do carro, mesmo que ele consiga pegar o carro, ele não vai conseguir dirigir o carro.
E por que essas partes foram importantes, né, que eu trouxe aqui para vocês? Eu disse que vou trazer aqui para vocês a questão dos dois tipos de projetista, mas é importante você saber sobre essa questão porque os dois tipos de projetista que existem são quais? Tem o projetista fotovoltaico amador e tem o projetista fotovoltaico calejado, né? A gente divide nesses dois tipos de projetistas. E você deve saber em qual desses dois você é, né? Em qual desses dois tipos de projetista é que você está encaixado aí. Mas por quê? Você deve saber isso aí principalmente porque o projetista amador, ele é o projetista que vai estar mais focado em quê? Na fase 1, que no caso é de arquitetar o projeto, e na fase 2, que é de processar o projeto. Ou seja, o amador é aquele que está iniciando no mercado fotovoltaico como um projetista. Então, o que acontece? Ele vai iniciar no mercado, só que para ele, o que vai mais importar e o que deve mais importar é o quê? É saber a questão do conteúdo técnico e de como trabalhar com a distribuidora. Porque se ele se preocupa em estar captando clientes, e vamos imaginar que ele encontre clientes, já que hoje em dia não é tão difícil você encontrar assim, um cliente para serviços de projeto fotovoltaico, você vai ficar muito preocupado na questão de encontrar clientes e quando você encontra, você talvez não consiga realizar projetos com ele. E aí você vai acontecer o quê? Acontecer que você vai ter reprovas. E se você ter reprovas e não souber como resolver as pendências com a distribuidora, você acaba ficando mal conhecido do mercado. Então, isso acontece, né? Não é à toa que, às vezes, tem alunos da gente que já entram desesperados, já entra, Igor, eu já quero entrar logo no curso, me passa o link aí, tá, beleza. Ele entra no curso e já começa a mandar, assim, diversas perguntas, já manda logo o projeto todo pra gente analisar. E, às vezes, a gente tem que conversar com ele e falar assim, não, peraí, calma aí. Você já assistiu essa aula aqui? Aí ele disse, não, cara, eu tô muito apressado, eu tô precisando muito de ajuda. Mas, assim, por que é que a gente fala isso? Porque o cara foi atrás de clientes, né? Ou então o cliente veio até ele, mas ele não soube, ou seja, ele não tem a fase 1 e não tem a fase 2, ou seja, ele não sabe como arquitetar o projeto, questão de conteúdo técnico, e não tem a fase 2, que é a de processar os seus projetos, ou seja, a parte burocrática com a distribuidora. Então, é importante você saber essas partes para você poder captar seus clientes. Já o projetista calejado, deixa eu ver aqui. Algumas dúvidas comuns que os projetistas amadores têm, né? Que é o quê? É como dimensionar o sistema, quantas strings vai pegar o meu sistema, né? Como fazer essa divisão de strings, quais são as proteções que eu vou realizar, né? Quais são o tamanho das proteções, se eu uso DPS, se eu vou usar chave fusível, se eu vou usar disjuntor, se eu vou usar chave seccionadora. Qual a milimetragem do cabo, né? Qual a seção transversal do cabo? Poxa, aqui vai ser de 6, poxa, mas minha corrente é de 30 A, eu uso de 6 ou eu uso de 10, mas, cara, a distância do meu inversor até o quadro CA, ou então até o padrão de entrada do cliente, não sei, dá uns 20 metros, será que esse cabo vai servir? Então tem a questão do diagrama, será que o diagrama está correto, de acordo com aquela distribuidora? Como é que eu solicito vistoria, quais são os documentos que eu tenho que enviar, quantos módulos eu devo colocar, né? Como ajeitar o projeto, ou seja, eu tive uma reprova, né? Mas como é que eu vou consertar esse projeto para enviar para a distribuidora? Não estou entendendo o que a distribuidora quer, tive uma reprova aqui. Então assim, se você tem esses tipos de questionamento mais técnico, então é aqui onde você deve procurar, né? E é aqui onde você deve saber como resolver. Ou seja, mais a parte técnica do negócio, principalmente na parte das documentações e dos diagramas, né? E a parte técnica da parte de instalação de como é que vai ficar o sistema fotovoltaico. Então, aqui você deve procurar, né? Talvez fazer curso, então procurar literalmente por ajuda para você poder que essa seja a sua preocupação, né? Saber como resolver essas perguntas. Lógico, não tem só essas, tem diversas outras. Porque se aqui você fica mais preocupado em ter clientes, beleza, você vai ter clientes e vai ter retorno financeiro. Mas se você não souber, no caso fase 1 e fase 2, você não entrega um bom serviço para o seu cliente, tá? Diferente do projetista calejado, né? Deixa eu ver aqui. Que, por exemplo, o projetista calejado, ele está mais preocupado em quê? Lá na fase 3, ou seja, de desempenhar a profissão dele como projetista fotovoltaico. Poxa, ele já sabe conteúdo técnico, ele já sabe dimensionar o sistema, já sabe como fazer projetos, já teve aprovações,
Então, ou seja, se você ainda não teve aprovações, talvez ali umas 10 aprovações, é o que eu considero. Se você ainda não teve 10 aprovações, você é um projetista amador, você ainda não é um projetista calejado. Porque o projetista calejado, ele provavelmente já até tomou calote de clientes, então ele já está no mercado há um tempo, já fez mais de 10 projetos, já sabe como trabalhar com a distribuidora, sabe resolver as pendências com a distribuidora, sabe os documentos, sabe os diagramas. Lógico que dependendo da distribuidora, talvez ele vá com a distribuidora nova, aí ele volte ali até algumas dúvidas técnicas, mas nada que vá de fato parar ele, ou seja, para ter aquele sentimento de ansiedade de saber se tudo literalmente está correto. E aqui o projetista calejado, as dúvidas dele já são diferentes. Veja só, as dúvidas dele já é como arrumar mais clientes, como aumentar o meu preço, como gerenciar as demandas de projetos, porque aqui ele já começa a ter mais clientes, né? Então, ou seja, às vezes ele tem ali talvez 2, 3 clientes, mas a demanda de projetos está começando a aumentar. Então, ele tem que saber como gerenciar isso para poder entregar o serviço com qualidade. Como expandir o meu serviço, como montar uma equipe, como melhorar a minha negociação. Então, você percebe claramente que são dúvidas totalmente diferentes. Ou seja, o projetista calejado está preocupado na profissão dele. Ou seja, como é que eu vou fazer para ganhar mais? Já o amador, deixa eu até voltar com aquela imagem. Ó, o amador já está mais preocupado em quê? No conteúdo técnico. Você vê que são duas coisas diferentes, né? Então, ou seja, de nada adianta você ser um projetista amador, né? Você literalmente ser um projetista amador, está preocupado com o conteúdo técnico e está pensando em como é que você vai arrumar clientes. Igor, mas quer dizer que eu não posso estar pensando nisso? Não, não é isso. Você tem que começar a pensar. Só que a sua preocupação maior é o quê? Conteúdo técnico. Diferente do amador, diferente do calejado. O calejado ele já sabe conteúdo técnico, mas ele vai precisar saber como aumentar o serviço dele, né? Como ganhar mais com isso. E só para vocês terem uma ideia de como isso é tão real, olha só essa mensagem que eu recebi ontem, tá? Tava conversando tem um colega aqui, acho que ele não tá na live hoje. Ele é um cara que fatura cerca de 20 mil reais por mês só com projetos fotovoltaicos, tá? 20 mil reais por mês. Ele já é um projetista calejado, então o cara já fez projetos aí para diversos estados do Brasil. E aí ele me fez esse questionamento, né? Qual é a concessionária que atende a região de Brasília? Aí eu disse para ele que era a Neoenergia, aí disse para ele que tinha que fazer um cadastro lá que demora uns 15 dias. Ele bota até, vixe. E olha só a resposta que ele me deu. É que eu tô vendo umas áreas para prospectar. O que acontece? Ele já sabe literalmente conteúdo técnico. Então tá, até a conversa que eu tenho com ele é mais questão de clientes, a gente fala mais um pouco de precificação. De vez em quando a gente fala um pouquinho das chateações que a gente tem com as distribuidoras, mas dificilmente a gente fala sobre questão literalmente de conteúdo técnico. Então, ou seja, ele já está mais preocupado na parte de literalmente prospectar. E também, como ele já sabe a precificação dele, ele já sabe também quanto ele vai cobrar pelos serviços dele. Então, ele já não tem tanto essa dúvida assim. Por exemplo, ó, teve esse outro aluno aqui, que ele conversou comigo pelo Instagram. Ele disse que um cliente dele tinha falado com ele que trouxe um sistema para ele de 18 kW, né? Aí ele falou da empresa, eu cobri a empresa, e ele disse lá o seguinte, né? Que falou que os caras tinham um preço barato e que inicialmente, ele falou, né? Inicialmente eu cobrei 2 mil reais, mas ele me voltou com 1.200. Aí ele me perguntou como é que tá a oferta por aí. Ele ainda é um projetista amador, tá? Inclusive ele foi até ousado e eu achei muito massa. E se ele tiver na live aí, cara, foi muito legal esse ter cobrado 2 mil reais num projeto de 18 kW. Eu achei sensacional isso daí. E como era o primeiro projeto dele, eu fui instruindo ele. Lá embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tinha dito que já tinha ouvido falar da empresa, que ele tinha me falado ali. E tinha dito que os caras também eram bons, né? Que literalmente os caras eram bons mesmo. Mas aí o que acontece? Aí eu disse pra ele que nesse sistema de 18 kW ele poderia, né, que geralmente a média mesmo fica ali entre 1.200 a 1.800 reais, né, eu entendi. Aí, como ele disse que iria pegar por 1.200 reais, vocês podem ver ali um pouco mais abaixo, né, que ele falou assim, tá na média de 1.200 reais, eu disse pra ele, eu vou pegar pra ter o meu primeiro. Pô, o cara com o primeiro projeto já fechou 18 kW por 1.000 e 1.200 reais. Ou seja, a preocupação dele aqui maior deve ser o quê? Deve ser de literalmente mais a parte técnica, né? Porque quando você está fazendo ali a parte técnica, o
que acontece? Você vai conhecendo quais são os serviços que você vai entregando ali para o seu cliente. Beleza. Ele talvez esteja fechado, sim ou não, mas deu R$1.200. Até disse para ele ali, né, que pronto, ele já tinha pagado o curso. Eu acho que está com uns 15 dias que ele entrou no curso. E aí ele já pagou o curso e já botou até dinheiro no bolso. Então assim, você pode ver que os dois têm ali uns questionamentos diferentes. Enquanto um já sabe literal, só quer saber como prospectar novos clientes, né, ir para as novas áreas, esse outro aqui não, ele já está um pouco mais preocupado, literalmente no conteúdo técnico, mas ele pensou um pouquinho ali na questão de ir atrás do seu primeiro cliente ali. Mas mesmo assim, se eu puder colocar aqui até um GIF para vocês, deixa eu ver se dá para colocar aqui. Seria mais ou menos isso aqui, tá? Então assim, aqui do lado esquerdo a gente tem o projetista amador e do lado direito a gente tem o quê? Tem o projetista calejado. Então, ou seja, enquanto um está mais preocupado no conteúdo técnico, em fazer projetos, fazer diagramas, como dar entrada na distribuidora, o outro está mais preocupado em quê? Em fechar negócios, em como aumentar o preço, como gerenciar os projetos dele, como ter mais demanda, talvez até como pensar em como montar uma equipe. Então, assim, as duas dúvidas, né, os dois tipos de projetistas, eles são diferentes. E isso é importante para você, para que você possa começar a pensar no seguinte: poxa, realmente eu tenho mais dúvidas técnicas do que dúvidas sobre como crescer no mercado. Poxa, então se eu tenho mais dúvidas técnicas, eu tenho que saber como sanar. Então eu tenho que procurar estudar mais a parte técnica. Para quê? Para quando eu oferecer os meus serviços, pelo menos a parte técnica eu já saber. E eu poder estudar depois só como questão de negociar. Já o projetista calejado, ele vai precisar saber o quê? Como trabalhar mais a questão de negociação, de precificação, de captação de clientes, do que parte técnica. Porque a parte técnica ele já tem conhecimento. Então, são dois momentos diferentes. E esses são dois tipos de projetista fotovoltaico que você precisa saber, né? Que são dois momentos. Tem o momento 1, que no caso é o projetista amador, e o 2, que é o projetista calejado. Então, pessoal, particularmente era isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês, falar um pouquinho sobre essa questão desses tipos de projetista. Eu peguei isso aqui lá do suporte, tinha visto já há um bom tempo que isso estava acontecendo, que muitos estavam assim com as dúvidas, né, assim até coloquei aqui, com algumas preocupações indevidas, né? Então, poxa, enquanto você tinha que estar preocupado em como saber como realizar um diagrama fotovoltaico para a sua distribuidora, ele estava mais preocupado, ficava com preocupação em relação a saber como é que ia captar clientes. Opa, peraí, você ainda nem sabe como é que faz um projeto fotovoltaico direito, já quer ir atrás de cliente? E por que aqui isso é ruim, né? Porque quando você já vai atrás de cliente logo e não tem um conhecimento técnico, você se desespera e acaba não entregando um bom serviço para o seu cliente, como eu tinha falado. Quando você não entrega um bom serviço para o seu cliente, ele acaba falando mal de você, né? Diz, poxa, aquele projetista tá cheio de reprovações, aquele projetista, contratei ele, mas, poxa, o cara não sabe me responder, não tem tempo de me responder, faço pergunta para ele não sabe. Então, tipo assim, para ele te indicar vai ser muito ruim, né? Eu já mostrei para vocês aqui também que quando você literalmente desempenha uma boa profissão como projetista fotovoltaico, no caso o marketing boca a boca, né? No caso as indicações, elas acabam vindo, né? Então é muito importante você saber em qual desses dois pontos você está, beleza? Então é isso aí, uma boa noite